Oi, pessoal. Gabi Me Entendo falando de TDAH. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento mental, emocional e a ansiedade. Algumas dicas de como o cérebro funciona e o que a gente pode fazer para amenizar as situações de ansiedade, já que nos grupos do TDAH que eu tô, o que a gente mais fala é sobre ansiedade, que acho que é um dos problemas que as pessoas mais sofrem. O cérebro, quando ele está em sofrimento mental, sofrendo por antecipação de alguma situação, ele não compreende que aquilo é apenas emocional. O cérebro ele não consegue detectar quando o teu sofrimento por antecipação, que também é a ansiedade, se ele é real ou se ele é fictício. Qualquer sofrimento de antecipação que tu tenha, o cérebro vai entender que aquilo ali está sendo real. Ele não sabe diferenciar. Então, quando tu sofre por uma coisa por antecipação, uma coisa adiantada, por exemplo, eu tô sofrendo por uma situação que não está acontecendo, que poderá vir a acontecer, mas que não é certo, o cérebro, no entendimento dele, isso já está acontecendo. Então, tu tá adoecendo o teu cérebro sem necessidade, de forma antecedendo um sofrimento que não existe para ele. É como se tu realmente estivesse passando por aquela situação, só que tu tá sofrendo por antecipação e depois tu vai sofrer de novo pela situação real, de forma real. Então, a melhor coisa que a gente tem é esperar chegar o momento. Até porque grande parte das vezes que a gente sofre por ansiedade, as coisas não acontecem daquela forma. Boa parte das vezes a gente consegue contornar, né, ou melhorar a situação, amenizar a situação. E na nossa cabeça, nosso cérebro, claro que muitas vezes é difícil da gente conseguir regular isso ou botar um limite nisso, o nosso cérebro sofre sim, sem necessidade, muito antes de qualquer coisa acontecer, tá? Outra coisa, quando proferimos e verbalizamos algo, quando a gente fala com a nossa boca algo, em voz alta, é mais fácil o cérebro modificar um pensamento ruim, ansioso e doentio, por um pensamento sadio, calmante e apaziguador. Então, uma coisa é a gente pensar, mas quando tu fala, primeiro que tu diminui a ação cerebral da ansiedade. Por exemplo, se tu tá numa crise de ansiedade muito grande, se tu começar a cantar ou ouvir uma música que tu gosta muito, tu vai conseguir acalmar mais rapidamente, mais facilmente. Então, se tu proferir algo, ou se tu tá muito negativo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou entregar a tempo, eu não vou conseguir terminar esse trabalho porque ele é muito difícil, automaticamente, quando tu fala, quando tu verbaliza, tá? O teu cérebro vira uma chavezinha que começa a acalmar aquele pensamento negativo e transformar ele num pensamento melhor, tá? De eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou entregar o trabalho, tá? É muito mais fácil de tu conseguir fazer isso. Freud dizia assim, o pensamento é o ensaio da ação. Então, só o fato de tu pensar, por mais que esteja sendo muito difícil, perto ou numa crise de ansiedade, tu pensar de forma diferente, mas o fato de tu tentar pensar e tu verbalizar coisas diferentes do que está acontecendo na tua mente, isso vai trazer uma diferença muito grande, com certeza, tá? Com certeza. O ambiente também conta muito. O cérebro ele se adapta aos ambientes e ao modo de vida oferecido. Por exemplo, se tu tá num ambiente caótico, não adianta tu fazer sessão de yoga todos os dias ou fazer treinamento mental ou meditação. O teu cérebro vai entrar em colapso, ele vai entrar em caos, ele vai virar uma bagunça. O ambiente à tua volta tem que estar tranquilo. Se tu tá dentro de uma casa que tá pegando fogo e todo mundo tá correndo, tu não vai conseguir ficar sentado, buscar um balde d'água e começar a apagar o fogo. Tu vai sair correndo gritando também. Essa é a tendência do cérebro, é a tendência do ser humano da forma de trabalhar. Não tem isso, é uma coisa que tá entranhada na gente. Dificilmente a gente vai conseguir mudar. Então, a gente programar, a gente organizar, a gente mudar a nossa rotina, mudar a nossa forma de viver, mudar o ambiente que a gente tá vivendo, que a gente está inserido, tentar mudar hábitos da casa, dos filhos, conversar com o marido, com a esposa para mudar a forma de conversar,
gatilhos, diminuir gatilhos de tensão, de estresse, forma de conversar, forma de falar, alguns tipos de palavra, algumas pessoas, às vezes, que te fazem ficar mais ansiosas, alguns assuntos, de repente, que te irritam, tá? Ou que fazem tu ter um comportamento muito fora do teu comportamento normal, é muito importante, tá, gente? É muito importante. Então, quando a gente tá numa crise já de ansiedade, se tu não conseguiu evitar aquilo, tu mudar o foco, mudar a linha de pensamento, né? Pensar, tentar te trazer a sentir coisas, água gelada, tentar sentir algo na boca, botar alguma coisa salgada ou doce para te sair daquela crise mental e tentar sentir estímulos diferentes para te sair daquilo quanto antes, tá? Então, eu espero que vocês pensem sobre isso, modifiquem um pouquinho a vida de vocês se vocês sofrem com esse tipo de coisa, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para a próxima crise, ou se tu conseguir evitar, e se caso tenha outra crise, tu conseguir contornar com mais facilidade. Um abraço.